Bom, tudo bem, pessoal? Aluno ou aluna, bem-vindo aí ao curso de Cronoanálise 1, tá? Com o professor Marcelino. Vou me apresentar inicialmente. Meu nome é Marcelino Siqueira de Carvalho, né? Sou professor mestre pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Também tenho MBA, né? Master Business Administration pela FGV, em Gestão de Negócios. Também tenho experiência de 10 anos com ferramentaria, mais 20 anos, mais que 20 anos na verdade, né, pessoal, dentro de engenharias de produção das maiores multinacionais do país, como Delphi, que é uma importante empresa automotiva, Tyco Electronics, que também é uma empresa automotiva, Grupo Legrand, Comal System, né, que é uma empresa de automação muito grande aqui no Brasil, do porte da ABB, Costal Eletromecânica, que é uma empresa fantástica também, que faz chaves de direção, todas automotivas, né, pessoal? Trelleborg, Dura Automotive. E sou também professor universitário, pessoal, em engenharia de produção, tá bom? Bom, mas o objetivo aqui não é ficar falando de mim. Se você quiser, né, saber um pouco mais sobre minha pessoa, tá? Pode acessar o meu LinkedIn, tá? Procurando por Marcelino Siqueira de Carvalho, você já vai encontrar. Mas se tiver um pouco de dificuldade, procura por esse link aqui que eu acho que você vai conseguir com facilidade, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer algumas recomendações aqui com relação ao estudo, né? O estudo é um estudo online, né? Então precisa de alguns pequenos cuidados, tá? Para que você consiga absorver aí uh, adequadamente o conteúdo, tá bom? Então sente-se em um lugar calmo, livre das distrações, né? Para você conseguir se concentrar adequadamente aí, escutar bem a gravação. Tenta utilizar um fone também, um fone de ouvido, eu acho melhor para você conseguir regular a altura do áudio aí, você vai acompanhar, né, a aula através do YouTube. Então é fundamental que você escute adequadamente, com o som. Minha voz, peço desculpas, é um pouco grave, então às vezes é, existe sim um pouco de dificuldade de entender minha voz, mas tranquilo também, eu acho que dá para ir tranquilamente. Tem um caderno, pessoal, um caderno para anotação, né, lápis e caneta e calculadora, porque esse curso exige um pouco de calculadora. Se você tiver vontade de parar o vídeo, pare o vídeo, estuda, né, volta, fica à vontade. A ideia é que você realmente absorva o conteúdo aí, tá? Mas reserve realmente um tempo adequadamente para você conseguir fazer esse estudo, tá bom? Essas são as recomendações aí que eu faço, não são obrigatórias, mas vão ajudar você a conseguir absorver mais rapidamente aí o conteúdo de cronoanálise 1, né, pessoal? Bom, o objetivo desse curso, pessoal, é capacitar você, né, a entender e calcular o tempo padrão, padronizando as operações e eliminando os desperdícios, para tornar a empresa mais competitiva, reduzindo os custos. Bom, você vai ver à medida que nós vamos aí nos aprofundando em cronoanálise 1, que realmente esse é o ponto de partida para muita coisa. Eu diria que para 100% de melhoria contínua dentro da engenharia. Se você não tiver o tempo padrão, não dá para fazer absolutamente nada. Dentro de produtividade, né? Você vai ver ao longo do curso que determinar o tempo padrão não é uma coisa simples, mas também não é impossível. Com o tempo você vai adquirindo experiência e vai ficando mais fácil, mas no início você tem que separar direitinho todas as características, né, dos tempos de ciclo e assim por diante. Então é muito importante entender exatamente o que é o tempo padrão, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo desse curso, né, que eu acho que é bom, né, explicar item por item para você analisar de uma forma global do que se trata, tá bom? Bom, nós vamos falar inicialmente da importância do tempo padrão. Para que ele serve? Por que é tão importante chegar no tempo padrão dentro de uma fábrica, né, dentro de uma empresa que fabrica algum produto, seja ela farmacêutica, seja ela automotiva, seja ela alimentícia, de borracha,
qualquer tipo de empresa ela precisa do tempo padrão. É necessário ter o tempo padrão, tá? Como é constituído esse tempo padrão? Quais são os principais fatores que nós precisamos levar em conta quando nós calculamos o tempo padrão? Ok, pessoal? Existem três itens aí fundamentais, que são o tempo de ciclo, tempos de ciclo, né? Tempos acíclicos e as permissões. Esses três itens, cada um deles tem que ser adequadamente dimensionado para você chegar no tempo padrão, tá? Nós vamos falar também sobre tempo de ciclo, né, o cálculo de peças por hora também. Para chegar no cálculo de peças por hora, você necessariamente precisa ter os tempos de ciclo, ok? Eu vou desenvolver aqui com vocês, nós vamos falar um pouco, né, um exercício exemplo, né, comigo, com o professor. Vocês vão ver já um exemplo prático de como se fazer a obtenção desses tempos, desse tempo de ciclo até o tempo padrão, tá? As unidades básicas que são levadas em conta em engenharia de produção, a gente está falando de unidades básicas, existem outras unidades que outras empresas também utilizam, ok? Agora, vamos ter também um exercício para você fazer no Google Classroom, ok? É um exercício para fixação, então você vai olhar para esse exercício e você vai tentar resolver a fim de fixar alguns termos que são importantes para vocês desenvolvendo ao longo aí desse curso, ok? Depois você vai entender o que são os tempos acíclicos, né? Que são tempos que ocorrem com uma determinada frequência. À medida que você constrói um número fixo de peças, você tem um tempo acíclico, né? Então você vai ver direitinho o que é esse tempo acíclico. Fique tranquilo que só estou mostrando aqui globalmente, né, como é que funciona. Você vai ver o que são as permissões. As permissões, né, são uma espécie de adicionais, aditivos que você coloca aí no tempo de ciclo para você compensar algumas características, né, do ser humano, características até da máquina. Então você compensa essas debilidades, vamos dizer assim, atuando nas permissões, tá bom? Então nós vamos ver a avaliação de ritmo, a avaliação de fadiga e a avaliação de máquina, tá? E vamos ver também a validação das amostras, o que é de suma importância para você ter certeza que o seu processo está estatisticamente validado, né? Não dá para tirar duas amostras de um processo totalmente instável, isso não vai te garantir um tempo padrão adequado, tá? Nós vamos entender também o tempo padrão de uma forma mais global, olhando para ele de uma forma bem macro. Você vai conseguir visualizar exatamente quais são os itens que você tem que verificar e que você realmente tem que levar em conta para você conseguir ter esse tempo padrão e disponibilizar isso para um cadastro, né, em um programa de ERP, para você disponibilizar isso para o PCP, para você disponibilizar isso para análise de custos, ok? Então você vai conseguir visualizar exatamente quais são os itens importantes no tempo padrão, ok? E você vai ter um exercício, né, das aulas 2, onde você vai conseguir novamente fixar todo o conteúdo que você veio aprendendo aí, né, ao longo do curso, tá? E por final você vai ter uma avaliação final, onde nós precisamos verificar se o conteúdo realmente foi transferido e se o conteúdo realmente foi absorvido por você, ok? A minha preocupação é fundamentalmente transferir de verdade esse conteúdo para você. Então, não vou ficar feliz enquanto eu não perceber que você aprendeu todos aí os itens que são importantes para o cálculo do tempo padrão, ok? Bom, pessoal, aqui nós realmente começamos o curso, tá? Então vamos entender aí, falar um pouquinho sobre o que é o tempo padrão. Eu vou iniciar aqui essas pré-definições, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre tempo padrão, tá? Então, o tempo padrão é o tempo necessário para executar uma operação de acordo com um método estabelecido em condições determinadas por um operador apto e treinado, trabalhando em ritmo normal durante todas as horas do serviço.
Essa definição, pessoal, é extremamente importante, a definição de tempo padrão. Por quê? Porque ao longo da definição, da construção do tempo padrão, você tem que levar todos esses itens aqui, né, em consideração. Se você deixar de levar algum desses itens em consideração, provavelmente você tenha um tempo padrão inadequado. Isso é tão ruim quanto não se ter o tempo padrão. Ter um tempo padrão incorreto é tão ruim quanto não se ter. Então, o ideal é sempre você ter um tempo padrão atualizado e atualizado em cima, considerando estes itens que você está vendo aqui. Então, sempre tenha em mente, né, sempre volte a essa definição aqui para você ver se você está calculando o tempo padrão adequadamente. Então, só para repetir, tempo padrão é o tempo necessário para executar uma operação de acordo com um método estabelecido, ou seja, um método padronizado, né, pessoal? Não pode ser de qualquer jeito. Você tem que definir o método, você tem que mostrar qual a sequência padronizada para você conseguir chegar no tempo padrão. Em condições determinadas, sim, não adianta nós tentarmos chegar a um tempo padrão em uma condição deteriorada, em um ambiente totalmente escuro, um ambiente ergonomicamente inadequado, um ambiente que não ofereça condições de ruídos adequadas. Se estiver num ambiente muito barulhento, provavelmente isso vai afetar o seu tempo padrão. Por um operador apto e treinado, sim, tem que ser um operador apto, pessoal, uma pessoa que esteja saudável para executar aquele tipo de operação que você está calculando o tempo padrão, ok? E treinado, sim, ele não pode ser colocado num posto de trabalho se ele não tiver, se ele não souber o que ele tem que fazer. Ele tem que ser treinado, né, por um engenheiro de produção, por um técnico de produção, por um cronoanalista. Ele tem que ser devidamente orientado a fazer aquela operação, ok? Trabalhando em um ritmo normal. Isso aqui também você vai ver que nós vamos analisar as permissões, né? Então nós vamos analisar o ritmo em que a pessoa está. Não adianta você pedir para uma pessoa trabalhar num ritmo muito acima do que ela pode, porque ela vai trabalhar muito pouco tempo. Ela vai desistir ou até abandonar o posto de trabalho ao longo desse período, porque ela não tem condições de chegar até o final do período, não é verdade? Então tem que se levar em conta também o ritmo, né? Tem que ser um ritmo normal para você chegar no tempo padrão durante todas as horas de serviço, né? Ou seja, se a pessoa trabalha durante 8 horas de serviço, ela tem que trabalhar em um ritmo normal durante todo esse tempo. Não adianta ela trabalhar normalmente durante 3 horas das 8 horas e as outras 5 ela trabalhar em ritmos diferentes. O ideal é trabalhar, né, num ritmo adequado durante as 8 horas propostas aí de trabalho, ok? Vamos aqui para essa segunda definição, né? Tempo padrão é o tempo de uma operação que será utilizado para o cálculo de custos. Custos, né, pessoal? O tempo padrão ele é simplesmente fundamental para a extração dos custos de um produto dentro de uma empresa. Sem o tempo padrão, você não tem como conseguir os custos, né? De uma operação, de várias operações e do produto. Você não chega no custo do produto, tá? Você usa o tempo padrão também para o dimensionamento da mão de obra, tá? Então você calcula dentro do seu processo todos os tempos padrões de todas as operações e aí com esse dimensionamento você consegue chegar ao número de operadores que você precisa naquela linha, ok? Isso também é muito importante, né, saber. Dimensionamento de máquinas e equipamentos, dispositivos, às vezes para você conseguir chegar em um número de máquinas adequados, dependendo de uma demanda, né? Quantas máquinas eu vou utilizar de acordo com a minha demanda, eu preciso novamente do tempo padrão, né? Enfim, todos os recursos necessários para a operação. Você não dimensiona os recursos sem que você tenha o tempo padrão. Sendo assim, o cálculo do tempo padrão para todas as operações de um produto é fundamental para qualquer tipo de empresa, né? A empresa que fabrica algum produto, fabrica até serviço mesmo, né? A cronoanálise também pode atuar em serviços, tá, pessoal? É uma questão de utilizar os mesmos conceitos para aplicação em serviços também. É uma
prática muito saudável você aplicar a cronoanálise aí também em serviços, ok? Essa explicação aqui é uma explicação também inicial, né? A gente vai ver com todo cuidado aí para frente, então você vai conseguir analisar isso com mais clareza, ok? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma explicação da importância do tempo padrão, né? Para que ele serve, né? Aqui você começa já a entrar um pouco mais tecnicamente a respeito do tempo padrão, tá? Então nós temos, para chegar a conseguir o tempo padrão, nós precisamos fazer uma análise inicial do processo, um mapeamento desse processo, entender basicamente como é que é a operação ou as operações ou o processo, ok? E nós temos também que já visualizar esse processo tentando padronizá-lo. O objetivo da cronoanálise 1, né, pessoal, é você pegar um processo o qual ele está caótico, ele está sem uma ordem adequada, é, colocar ele em uma ordem adequada e padronizá-lo, fixar elemento por elemento até você conseguir um tempo de ciclo e depois você conseguir com esse tempo de ciclo introduzir as permissões e conseguir chegar ao tempo padrão, ok? Então o que é a cronoanálise, né, pessoal? Inicia-se com uma coleta de dados, ok? Depois você padroniza o processo, ok? Tendo em vista chegar a entender o que é um tempo de ciclo, construir o tempo de ciclo, depois aí chegar no tempo padrão, ok? E realmente calcular esse tempo padrão com todas as características necessárias, tá? Que são requeridas aí pelas normas, né, pessoal? O tempo padrão é um tempo, essas normas que você está verificando aqui são normas rígidas de cronoanálise, são normas que precisam ser seguidas dentro das empresas, ok? Para você não ter problemas aí de regulamentação, ok? Cronoanálise não é cronometragem, né, pessoal? Não dá para confundir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, então tem que deixar bem separado. Cronometragem você simplesmente faz a verificação de um tempo, ok? De uma determinada situação. Já a cronoanálise, não. Cronoanálise ele avalia os aspectos humanos, os técnicos da operação, né? Avalia a ergonomia, ok? Então existem coisas muito importantes aí a serem verificadas em uma cronoanálise. Não dá para simplesmente falar, não, vou calcular os tempos aqui, 5, 6 tempinhos aqui e já vou entregar isso aí como tempo padrão e falar que é tempo padrão. Não, isso não é tempo padrão, né? Isso é uma avaliação rápida que pode inclusive trazer problemas aí para o PCP, né, para os custos da empresa. Então tem que se tomar muito cuidado com a avaliação de um tempo padrão, tá? Quais são as saídas, né, pessoal? Do tempo padrão, uma vez que nós temos o tempo padrão, o que o tempo padrão gera para a gente? Dimensionamento de mão de obra, quantidade de operadores, definição de custo do produto, pode-se ter um planejamento e controle da produção muito mais adequado, muito mais refinado. Você pode fazer orçamento de novos produtos baseados nos tempos padrões que você tem de um determinado produto corrente, né? Ou seja, você já tem um produto similar ao que você está fazendo o orçamento, então você pode conseguir os custos desse novo produto baseado nas operações e nos tempos padrões que já existem do produto que está sendo produzido, né? Bom, mas esses aqui são algumas saídas, porque existem muito mais, tá? Existem muito mais saídas aí e benefícios de se ter o tempo padrão, ok? Os tempos padrões, cada operação tem o seu tempo padrão, né? Cada operação tem o seu tempo de ciclo e cada tempo de ciclo é subdividido em elementos, pessoal. Um tempo de ciclo, na verdade, é constituído da somatória dos tempos dos elementos, ok? Então, uma somatória de elementos vão dar um tempo de ciclo, né? Esse tempo de ciclo você introduz as permissões, os tempos acíclicos, e aí você tem o tempo padrão. Esse tempo padrão vai ser o tempo padrão para uma operação, ok? Mas a gente vai entender isso ao longo do curso. Fique tranquilo que a gente só está
iniciando, ok? Vamos lá, para o próximo slide. Bom, pessoal, a fórmula do tempo padrão básica é essa daqui. É o tempo, na verdade, a somatória, né, a média dos tempos de ciclo, tá, pessoal? É a média dos tempos de ciclo, mas a média dos tempos acíclicos aqui, vezes as permissões. Cada um desses itens aqui você vai ver especificamente. Então, fique tranquilo que a gente vai ver cada um desses itens aqui, ok? A gente simplifica chamando de tempo TP igual a tempo TC, né, mais TA, vezes permissões. Isso aqui é para simplificar, que quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Tempo padrão é igual ao tempo de ciclo mais tempo acíclicos vezes as permissões, tá bom? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre unidades, as unidades que em geral são utilizadas por aí, né, pessoal? Uma hora tem 60 minutos são 3.600 segundos, e 3.600 segundos, que também é uma hora, são 10.000 DMHs, né? Essa unidade aqui é um pouco mais rara, mas existem também, né? Algumas empresas gostam de utilizar o DMH, porque você consegue tirar com mais precisão elementos que são muito pequenos, 5 segundos, 3 segundos. É mais difícil de operar, mas tem empresas que gostam dessa unidade. Inclusive, existem cronômetros com DMH, tá? Então não se assuste. Mas é a mesma coisa também. Uma hora corresponde a 10.000 DMH. Né? É só fazer uma regra de 3 e você chega exatamente aos mesmos valores que se você calculasse com 3.600 segundos. Aqui no nosso curso nós vamos trabalhar só com segundos, tá, pessoal? Que é a unidade internacional aí. Mas, uma vez que você precise trabalhar com uma outra unidade, é só fazer uma regra de 3 e você vai conseguir manejar essa nova unidade aí, tá bom? Existem outras unidades também, como centésimos de, de minutos, né? Então você também consegue converter, ok? Aqui, por exemplo, ó, onde um minuto, né, tem 100 centésimos de minutos, né? Existem relógios também que trabalham com essa unidade, mas tudo isso é uma questão de uma regra de 3, você consegue resolver adequadamente tudo isso, não tem problema nenhum, tá bom? Nós aqui, só para repetir, né, vamos trabalhar com segundos, tá bom? Bom, pessoal, tempo de ciclo. O tempo de ciclo é um item importante para se falar e nós vamos aqui aprofundar um pouco mais falando sobre tempo de ciclo, tá? Que a partir do momento que você entende o tempo de ciclo, você já está chegando muito perto de entender o que é um tempo padrão. No entanto, agora eu vou caminhar com um pouco mais de calma com você aqui, porque o tempo de ciclo ele precisa ser aprendido de uma forma consistente, tá? Para você realmente entender o que é um tempo padrão, você necessariamente precisa entender o que é um tempo de ciclo, ok? Bom, o tempo de ciclo necessário de uma operação para é o tempo necessário de uma operação para a construção de uma peça ou uma quantidade fixa de peças, ok? Então imagina, pessoal, que eu tirei estas 25 amostras aqui. O que são amostras, né, pessoal? São tempos de ciclo extraídas do processo. Imagina que eu peguei uma operação e eu só tirei o tempo total desse ciclo, né? Então, uma deu 32 segundos, uma primeira amostra deu 32 segundos, a segunda amostra deu 33 segundos, a terceira amostra deu 32 segundos, a quarta amostra deu 30 segundos, a quinta amostra deu 33 e assim por diante, né, pessoal? Isso aqui nós chamamos de o número das amostras, tá? Aqui nós chamamos o número das amostras e aqui nós chamamos o tempo medido em segundos para a construção de uma ou de um grupo fixo de peças, ok? Então esse aqui é o tempo de ciclo, tá? Normalmente eu faço assim para deixar bem claro, né? Essa é a sequência em que foi extraído, né, os tempos de amostras e esses são os valores, né? Os valores das amostras, ok? Então, quando eu falar em amostra, né, você já sabe que é o tempo de ciclo
que foi extraído de um processo, né? Ou seja, eu fui lá e realmente extraí o tempo daquela peça lá sendo construída, ok? Bom, pessoal, o tempo de ciclo ele tem subdivisões chamadas de elementos, ok? Então, nós vemos na operação de montar boneco, por exemplo, existem os elementos A, B, C, D e E. Os tempos dos elementos também podem ser medidos, ok? É um pouco mais difícil medir o tempo dos elementos porque eles são mais curtos, né? Se você tem um produto que ele é muito rápido, então a medição do elemento fica um pouco mais difícil, ok? Mas não é impossível. Inclusive, é bastante aconselhável você realmente ter os tempos dos elementos, por quê? Porque com a medição dos tempos dos elementos adequadas, você vai conseguir balancear essa operação. Isso vocês vão poder ver em Cronoanálise 2, no curso, né, na sequência de Cronoanálise 1, que ter o tempo dos elementos é fundamental para o balanceamento de uma operação, ok? Nós não vamos falar muito sobre balanceamento aqui, nesse curso, mas ele é fundamental para a cronoanálise 2, aí, que é o balanceamento realmente de linhas de célula, de linhas de manufatura, de células de manufatura, ok? Então, por exemplo, aqui nessa sequência, nesta operação aqui de montar um boneco, né, nós temos cinco elementos, A, B, C, D e E. Quais são esses elementos? O elemento A, pegar o corpo do boneco e posicionar o dispositivo. Eu levei 5 segundos para fazer isso, ok? O segundo elemento é pegar dois braços do boneco e montar no corpo. Então peguei os dois braços, montei no corpo, eu levei 7 segundos para fazer este elemento, o elemento B, tá? Depois o elemento C, pegar duas pernas do boneco e montar no corpo. Gastamos mais 7 segundos, ok? Esse elemento, no elemento C. Para o elemento D, peguei a cabeça do boneco e montei no boneco. Levei mais 6 segundos. Depois que esse boneco estava lá com os bracinhos, as pernas e tal, eu fui lá e pintei os olhos dele, o nariz, a boca e coloquei os cabelos, ok? E disponibilizei para outra operação. Então, gastei nesse elemento de pintar olhos, nariz, boca e cabelos, disponibilizar para a próxima operação, gastei mais 12 segundos. Bom, então esta operação aqui, pessoal, tem um tempo de ciclo, né? Esse tempo de ciclo é a somatória, tá? De 5 mais 7, mais 7, mais 6, mais 12, que dão um total de 37. Então, esse é o tempo de ciclo para essa operação aqui, de montar boneco, pintar os olhos, nariz, boca e cabelos, ok? Então aqui nós temos já o primeiro tempo de ciclo, né? Uma pequena definição já de tempo de ciclo para você entender. Você viu que eu somei o elemento A, o elemento B, o elemento C, o elemento D e o elemento E, tá? Ou seja, a somatória desses elementos aqui me deu o tempo de ciclo, que dá 37. Ok? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos permanecer aqui. A somatória dos tempos dos elementos determina o tempo de ciclo, né? O tempo de ciclo da operação. Ok, pessoal? Que é o que nós já tínhamos indicado, né? Dá 37 segundos. Bom, pessoal, a sequência de elementos deve estar padronizada e repetida ao longo do tempo. Sim, se você não padronizar, se você não disser, né, para a pessoa que está construindo esse boneco, qual é a sequência, né, A, B, C, D e E, se você não seguir todos os ciclos com essa sequência, pessoal, se essa sequência não for padronizada, você não estabelece aí tempos de ciclo adequado, tá? Se um operador faz de um jeito, o outro faz de outro e um terceiro faz de uma outra forma, isso pode impactar nos tempos de ciclo e você vai ter uma desestabilização do seu tempo padrão, ok? Isso não é adequado, ok? Então, toda vez que você for criar um tempo de ciclo, a primeira preocupação sua é
Vamos construir aqui uma sequência padronizada onde todos os ciclos têm a mesma sequência e onde todos os operadores executem também essa mesma sequência, ok? Então você pode ver aqui que um tempo de ciclo ele começa em A, vai para B, vai para C, vai para D e vai para E. Depois aí ele inicia novamente em A, depois ele vai para B, vai para C, vai para D e vai para E. E isso é um ciclo mesmo, né, pessoal? Por isso que o tempo de ciclo tem que ser muito bem determinado. Por quê? Porque uma vez que inicia-se o trabalho, o operador vai entrar nesse ciclo e toda essa sequência aqui vai ter que ser repetida ao longo de todo o período de trabalho. Ok? Pode-se ter duas ou mais peças construídas no mesmo tempo de ciclo, isso aumenta a produção horária. Sim, né? Por exemplo, pegar o corpo do boneco e posicionar no dispositivo. Eu poderia pegar dois corpos de boneco e colocar em dois dispositivos, ok? Isso ia me demandar provavelmente um pouquinho mais de tempo do que os 5 segundos. Não sei, 7 talvez, tá? Pegar dois braços do boneco e montar no corpo. Eu poderia pegar 4 braços do boneco e montar nesses dois dispositivos que tem já dois corpos, ok? Isso ia me demandar um pouquinho mais de tempo também, mas ia ser adequado, provavelmente ia aumentar a minha produtividade. Pegar duas pernas do boneco e montar nos dois corpos, né? Poderia fazer isso também para ajudar aí aumentar a produtividade. Tá, pessoal? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que você não precisa necessariamente sempre montar uma peça para montar o tempo de ciclo. Você pode montar com 2 peças, com 3 peças, com 4 peças. Só que isso você tem que manter fixo ao longo da sua jornada de trabalho exatamente igual você manteve para uma peça. A única diferença é que no caso você vai ter mais dispositivos aqui, onde você vai fazer um número maior de peças por ciclo, ok? Então existe sim essa possibilidade. Nós aqui vamos iniciar, tá? Fazendo uma peça só por ciclo, que é para você entender exatamente o que é um tempo de ciclo, tá? Mas fique tranquilo, depois você vai entender exatamente como se pode ter mais peças sendo construídas nesse mesmo tempo de ciclo, tá bom? Normalmente, pessoal, uma operação são atividades feitas por um operador em uma máquina ou dispositivo, ok? Então vamos chamar uma operação uma atividade, uma sequência de elementos feitas em um dispositivo ou em uma máquina, ok? Essa é uma pré-definição para a gente conseguir seguir no curso aí com tranquilidade, tá? Agora aqui eu vou tentar explicar passo a passo para você o que é um tempo de ciclo, tá? A ideia aqui é que você entenda com precisão o que é o tempo de ciclo, tá? Vamos aqui falar novamente do boneco, para você conseguir já ter uma ideia, né, de como se processa aí a construção desse boneco. E a gente vai falar passo a passo para você entender exatamente o que é um tempo de ciclo, ok? Então aqui, né, pessoal, eu construí uma linha do tempo. Entenda que aqui nós temos uma linha do tempo baseada em segundos, tá? E aí a gente vai, imagine que eu comecei a construir esse boneco, tá? Lá no espaço de tempo zero, ok? Então, o que, que aconteceu? Depois de 5 segundos, eu já tinha feito o elemento pegar corpo do boneco e posicionar no dispositivo. Olha lá, ó, o elemento A, né, que é pegar corpo do boneco e posicionar no dispositivo, eu levei 5 segundos. Bom, aqui eu construí o primeiro elemento do meu tempo de ciclo, ok? Não tenho ainda um tempo de ciclo construído. Vamos para construir o segundo elemento, o elemento B. Pegar 2 braços do boneco e montar no corpo. Aqui eu levei 7 segundos, né? Então eu já fiz essas duas partes aqui, ó, do meu boneco, mas ainda não tenho, né, o tempo de ciclo total. Aí eu fui para o terceiro elemento, o elemento C, pegar 2 pernas do boneco